Fala galera, eu sou o Lucas e esse é o canal Teolojovem, um canal que a gente discute teologia da perspectiva do jovem brasileiro do século XXI. E o assunto que a gente vai tratar hoje, eu acho que está em algum lugar aqui, é um assunto que foi colocado por um dos nossos inscritos, que é a questão do chamado. As perguntas aí são como identificar o chamado e como confirmar o chamado. Então, esse vai ser o assunto que a gente vai tratar no dia de hoje. A primeira coisa que é importante a gente destacar sobre o chamado é que existe um chamado que é geral, serve para todo cristão, e existem chamados específicos, que são aqueles que a Bíblia indica que é para cada pessoa, e cada pessoa possui o seu. Falando um pouco sobre a questão dos chamados gerais, a gente pode citar, por exemplo, a questão da grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, espalhar o reino de Deus, fazer com que o reino cresça, fazer com que mais pessoas tenham acesso ao reino. Esse é um chamado geral. Ele serve para o novo convertido, ele serve para aquele cristão que viveu a vida inteira com Cristo, serve para aquele que se converteu porque alguém falou de Jesus para ele, serve para aquele que já nasceu num lar cristão e por causa disso cresceu já dentro de uma comunidade cristã, em algum momento da sua vida então teve oportunidade de fazer a sua decisão por Cristo, serve para aquele que é muito experiente, que é uma pessoa muito letrada, muito douta em termos de teologia, em termos de religião e de fé, e serve para a pessoa que tem apenas o conhecimento da prática, que não foi para as universidades, mas que viveu com Cristo e por causa disso desenvolveu um relacionamento com Deus que permite que seja uma peça importante dentro do reino. Então esse chamado é para todo cristão, tá? E não é necessário você identificar, será que eu também tenho esse chamado? Sim, você tem, porque ele serve para todos. Outra questão importante é a questão de fazer boas obras, fazer coisas boas. A gente vê muito disso lá no livro de Tiago. Ele faz uma relação, um paralelo bem grande entre a questão de ter fé e fazer boas obras. Ora, se você tem fé, se você faz parte da comunidade de fé, você tem que fazer coisas que condizem com a sua fé, que é o que ele chama de as obras, né? Então você tem que executar atos de bondade, atos de piedade, atos de misericórdia, atos de abnegação, pelo bem da obra do reino. Esse chamado também ele é geral, serve para todo cristão. E existe a questão do chamado para a santidade, que é viver uma vida pura diante de Deus. Todo cristão tem que fazer isso. O cristão que vive em pecado, ele não está vivendo como um cristão. Logo, ele não está exercendo o seu chamado para a santidade e não está vivendo em luz, como a gente aprende lá na primeira carta de João, que Deus é luz. E se a gente quiser ter comunhão com ele, a gente tem que viver em luz, né? Então tem esses chamados que são gerais. Esses servem para todos os cristãos, esses servem para mim, esses servem para você que está assistindo a gente. Tá, Lucas, eu sei que existe um chamado que é geral, que serve para todo cristão, e que eu tenho que cumprir esse chamado. Se você tem consciência disso, parabéns. Porque existem muitos cristãos hoje que infelizmente estão ignorando o chamado geral. Estão deixando de viver vidas santas, estão deixando de praticar boas obras, estão deixando de responder à grande comissão. Então, se você já cumpre essas três coisas, você já está sendo um bom cristão de alguma forma. Mas existem, então, os chamados específicos. Por exemplo, a gente vê lá em Efésios 4:11, um chamado, por exemplo, para alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e também aqueles que são pastores ou mestres, né? E mestres. Esses são chamados muito específicos. São chamados que nem todos vão ser profetas, nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão mestres. Mas todo cristão tem um papel a desempenhar específico dentro do reino. A gente sabe, por exemplo, que uma das analogias para o reino de Deus é o corpo, né? E que cada parte ali desempenhando a sua função faz bem para o corpo inteiro, certo? Portanto, você tem uma função específica. Mas, Lucas, como eu descubro qual é a minha função específica? Primeira coisa que você tem que entender é que você precisa orar. Você precisa orar e perguntar especificamente para Deus. Agora, tome cuidado com o seguinte. Ore e pergunte o que Deus quer. Porque se você perguntar o que você quer, você vai ouvir só a sua própria voz. Pergunta realmente, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Talvez você queira ser um ministro de louvor, mas Deus chega e fala assim, olha, eu quero que você se torne um pastor. E eles falam, vida de pastor, não, eu não quero isso para mim, Senhor. Se você perguntar com sinceridade, espere uma resposta sincera da parte de Deus. E Ele vai dar essa resposta. E se não for aquilo que você está esperando, bom, você vai ter duas escolhas. Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade. E aí fica com você. O melhor é fazer sempre a vontade de Deus. Agora, outra coisa que você pode fazer, você pode orar pedindo uma resposta de Deus e ler a Bíblia para buscar ali que Deus te mostre de alguma forma. E com certeza Ele vai te mostrar porque a palavra escrita, a Bíblia, é a palavra escrita de Deus, portanto é Deus falando conosco. Então você lendo o que Deus tem para te dizer, em algum momento Ele vai te mostrar o que Ele tem específico para você. E outra forma de você saber o que Ele tem de específico para você é você passar por vários setores da sua comunidade cristã de fé. Nas comunidades cristãs de fé é bem comum que haja vários setores para se trabalhar. Setores de evangelização, setores de assistência social, setores de ensino, como por exemplo escolas dominicais, que são bastante comuns, setores da parte de serviço. Você já perguntou para o seu pastor se ele quer ajuda para limpar o templo, por exemplo? Setores da parte de serviço. Setores da parte de coleta para o bem da igreja, pessoas que vão arrecadar fundos para que tanto a comunidade local possa se sustentar, como também para que ela possa sustentar outros. Pessoas que vão se envolver na parte de direção de cultos, de liturgia, de pregação. Você pode ir passando por cada setor e vendo onde você consegue ser mais usado por Deus. Você pode fazer isso. Você pode chegar para o seu pastor e falar, olha pastor, eu gostaria de esse ano poder participar fazendo limpeza. Eu quero limpar o templo, eu gostaria de uma vez por mês e fazer uma faxina na igreja. Eu posso? Tenho certeza que ele não vai recusar. Se você for uma pessoa que estuda homilética, se prepara para pregar, estuda a Bíblia, conhece a palavra, você pode chegar nele e perguntar, claro que dentro das restrições e das normas da sua denominação, perguntar, pastor, tem alguma oportunidade em que eu possa trazer uma palavra e tal? Talvez você não comece pregando no culto público da sua igreja, mas numa reuniãozinha de pequeno grupo, talvez levando uma palavra para algum irmão específico, fazendo uma visitação. E assim você vai testando as áreas em que Deus pode usar e vendo onde você tem maior afinidade, onde que Deus te usa mais. E assim descobrir e confirmar o seu chamado. Isso também é muito importante. O pior de tudo, gente, não é quem tem dúvida. O pior de tudo é a pessoa que não está disposta a fazer parte. Se você é cristão e você é um cristão verdadeiro, você tem um chamado geral e você deve cumprir esse chamado geral. Esse é o mínimo que você deve fazer como um bom cristão. E se você não cumpre esse chamado geral, você talvez não tenha o direito de se chamar de cristão. E se você também é cristão, você tem um chamado específico. Existe uma área em que Deus quer usar a sua vida para abençoar outros. Talvez Ele queira que você seja um evangelista, espalhe as palavras de Cristo, espalhe a notícia de que Cristo veio para salvar a humanidade. Talvez Ele queira que você seja um pregador da palavra, uma pessoa que faz exposições da Bíblia para que outras pessoas possam compreender melhor e tirar lições para a sua vida diária. Talvez Ele queira que você seja alguém que ensina, um mestre, alguém que dá aula numa escola dominical para as crianças e prepara a futura geração de cristãos. Existem muitas coisas que Ele pode fazer com a sua vida. Mas se você não está fazendo nada, talvez você deva repensar se você é cristão ou não. Talvez você deva pensar, será que eu faço parte do reino? Eu sei que o final desse vídeo foi um pouco polêmico. E eu sei que se você assistiu esse vídeo até aqui e você realmente não está cumprindo o seu chamado, você sabe o que eu estou falando para você. E você deve estar pensando, esse cara está me acusando, esse cara se acha melhor do que eu, esse cara acha que pode determinar alguma coisa de alguém. Não. Não sou eu que determino, é a Bíblia. É a palavra de Deus que diz isso. E você sabe disso. Porque se você é cristão e conhece a Bíblia, você sabe que eu falei a verdade. Então você tem duas escolhas a partir daqui. Mudar de vida e se tornar um bom cristão. Se tornar cristão de verdade e parar de viver uma vida de qualquer jeito. Ou você pode continuar fazendo o que você quer e arriscar. Chegar diante de Deus na eternidade e ouvir, servo mau e preguiçoso. Você pode correr esse risco.
E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente posta um vídeo, a gente discute teologia. Você pode se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho. Você também pode clicar no joinha, mostrar pra gente que você gostou e que você está gostando do nosso material. Pode clicar também no dislike se você não concordou com a gente, se você acha que a gente está equivocado em alguma coisa, e dizer nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você entendeu, qual a sua perspectiva e a sua opinião sobre esse assunto. E mais do que isso, deixe comentários sobre assuntos que você gostaria que a gente tratasse nos nossos vídeos. Toda semana nós pegamos um assunto que um inscrito ou qualquer pessoa coloca ali embaixo e a gente traz esse assunto para vocês poderem ouvir um pouco sobre o que vocês mesmos querem ouvir, tá bom? Então deixa ali embaixo um comentário, eu gostaria que vocês falem disso ou daquilo, e a gente vai trazer esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a semana que vem e fica com Deus.